Deixa eu ler aqui uma palavra. Quem gostaria de ter uma oração muito forte? Levanta a mão. Que bom. Isso é possível, né? Em que consiste uma oração forte? No tom da voz? Na escolha das palavras e das frases? Também não. Será que no conhecimento da gramática? Colocar corretamente, empregar corretamente a gramática? Também não. Biblicamente falando, então, a força da oração, onde é que está? Eu já ouvi muita gente orar tão bonito, com palavras muito bem colocadas, empregadas, pessoas que conhecem bem a gramática e respeitam os pontos, as vírgulas, e assim a oração fica bonita. Mas isso não quer dizer absolutamente nada para Deus. Já ouvi também bispos, pastores, sacerdotes, ao chamarem as pessoas para vir à igreja, dizerem, hoje eu vou estar fazendo uma oração forte por você. Quem já ouviu isso? Talvez nem eles saibam o que significa isso. Tem gente que acha que a oração forte é gritar, é elevar o tom de voz. Já houve caso em que pessoas estavam no abismo e oraram em pensamento e Deus ouviu a oração. O Jonas, por exemplo, orou em pensamento. O Davi, o salmista, o querido de Deus, ele disse, a oração nem saiu da minha boca, quer dizer, a palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O que ele quis dizer? Eu nem falei ainda. Eu nem orei ainda. E o Senhor já está sabendo o que eu vou dizer. A relação que ele tinha com Deus. A importância de Deus na vida dele. Uma vez ele falou assim, no Salmo 34, eu vou falar bem do Senhor o tempo inteiro. E o curioso é que aquela era uma das piores fases da vida dele. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo o que é oração forte. E o quanto a sua oração pode ser forte. A oração forte é aquela que traz resposta. É aquela que toca o coração de Deus, é aquela que traz resultados. E você vai entender o que significa oração forte. O que pensar de um homem que em um dos piores momentos, das piores fases da vida dele, disse, bendirei o Senhor em todo o tempo. Falarei bem do Senhor em todo o tempo. Em um dos versículos ele fala, provai e vede que o Senhor é o quê? É bom. E ele estava tão angustiado, igreja, tão para baixo. Ele estava humilhado.
Se você perceber, ele estava se fingindo de amalucado, de doido, para não morrer. E ele então diz que vai falar bem de Deus. Eu já vi gente falando mal de Deus quando estava aperreado. Eu já vi gente culpar Deus. Há um tempo atrás, não sei quantos anos fazem, morreu um cantor famoso, numa imprudência, num acidente, por causa de uma roda de um automóvel. E o pai dele disse: cadê Deus? Quem chegou a ouvir isso? Então, onde é que está a força da oração? Olha o que o Davi disse. Olha o que o Davi disse. Vou falar bem de Deus o tempo inteiro. Aí lá no 39, ou no 139, perdão, ele fala: a palavra nem chegou à minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Quer dizer, o sujeito era tão íntimo de Deus, Deus era tão importante na vida dele, que ele tinha essa consciência de que mesmo antes de falar, a oração já estava sendo respondida. Então, oração forte não consiste no tom da voz. Para ser sincero, nem mesmo na voz. Porque já houve caso de gente orar em pensamento e ser atendido. Mas a mensagem está em Mateus capítulo 16. A mensagem de hoje. Eu espero que você consiga compreender. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem é o filho do homem? É quem mesmo? Ele falava dele próprio, né? É isso. Quem diz o povo ser o filho do homem? A gente não gosta quando fala mal da gente. Ninguém gosta, não. Você gosta quando fala mal de você? Eu também não gosto, não. Se a gente falar que gosta, é mentira. É horrível, né? Porque a gente gostaria muito que as pessoas parassem para nos ouvir. Principalmente a gente que semeia a paz, que anuncia as boas novas. Eu gostaria muito que todos me aceitassem como pregador, como carteiro de Deus. Porque aí esses poderiam e certamente aceitariam Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é todo mundo que gosta da gente, fala bem da gente, né? Que gosta do nosso jeito. Mas eu sou homem, né? Eu tenho muitas falhas. Eu tenho muitas fraquezas. Agora, Jesus, sendo perfeito, santo, forte, desejava isso ainda mais do que eu. Eu vou compreender se alguém não gostar de mim. Eu vou compreender, porque às vezes eu sou desagradável, mal-educado. Eu vou compreender se as pessoas não quiserem me ouvir, porque a minha voz não é agradável para todos. Hoje, principalmente. Talvez seja até irritante para alguns me ouvir hoje. Mas, como é que Jesus vai compreender isso? Eu tenho muitas falhas, igreja. Eu tenho muitos defeitos. Às vezes eu sou insuportável, mas o que dizer da rejeição a Jesus Cristo? Jesus foi o único ser perfeito que a terra já viu.
único ser perfeito que a terra já viu. Tem uma palavra que toca muito em mim, que mexe muito comigo. Quando Deus deu a visão ao profeta Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo vir, Deus mostrou ao profeta, que privilégio, né? Deus mostrou ao profeta o filho dele na cruz. O profeta, centenas de anos antes de Cristo vir, o profeta fechou os olhos e viu Cristo na cruz. E ele disse assim, que o rosto dele estava muito desfigurado. Olha lá, muito desfigurado. Mais do que o de outro qualquer. Você já viu uma pessoa desfigurada, não já? Quem já viu um acidente, uma doença, um câncer, enfim, alguma coisa? Uma cirurgia mal sucedida. Eu já vi muita gente desfigurada, só que ali afirma que o rosto de Jesus na cruz foi a visão do profeta, visão perfeita do profeta, 700 anos antes, Deus deu. Ele falou que o rosto dele ficou mais desfigurado do que o de outro qualquer. Quer dizer, ninguém ficou tão feio, ninguém ficou tão machucado, ninguém ficou tão defeituoso, tão desfigurado quanto o rosto de Cristo. Ninguém. O que eles estão tentando fazer ali com aquela imagem? Nunca houve um ser na terra, um ser humano, que ficasse tão desfigurado quanto o Senhor. Está escrito ali. Só que nós estamos falando, olha lá, a sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Olha só, assim causará admiração. Nós estamos falando do ser mais belo. O que eles estão fazendo, hein? O que eles estão fazendo, hein? Nós estamos falando do ser mais belo que a terra já viu. Mais perfeito que a terra já viu. Mas naquele momento que Deus mostrou para o profeta, ele era o sujeito mais feio, mais horrível fisicamente, mais desfigurado, está escrito ali. Mais desfigurado. Ninguém não tinha aparência nem formosura, diz a palavra. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o mais desprezado e rejeitado. O ser perfeito, o único ser perfeito. Nunca houve nenhum ser perfeito na terra, só este aí. Só este. E belo, e lindo. Ninguém já teve a beleza de Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém. O homem mais bonito da terra não se compara à perfeição de Jesus Cristo. Só que no momento em que o profeta olhou para ele, naquele exato momento, ele era o ser mais desfigurado. E esse mal, esses defeitos, tá? Esses machucados, eram meus, eram seus, e era uma maneira
dele dizer para você assim, ó, eu estou muito feio, estou muito desfigurado, estou com muita dor, estou sendo humilhado, desprezado, por causa do amor que eu tenho por você. Ele abriu mão da beleza. As pessoas não abrem mão da beleza, pelo contrário, elas são vaidosas, elas buscam preservar ou melhorar, ou retocar, enfim. Ele abriu mão da beleza por amor a mim e a você. Ele abriu mão da riqueza por amor a nós. Ele abriu mão do conforto, da glória. Ele nunca tinha sentido dores. E até as dores ele aceitou por nossa causa. Tudo isso Deus está falando conosco para mostrar a força da oração. Então Jesus, o único ser perfeito que pisou na terra, se transformou num ser que as pessoas não gostavam nem de olhar na cruz. Não havia nada que agradasse aos olhos de quem olhava para ele. Mas ele estava dizendo ali o quanto nos ama. Teve até um momento que aquela grande amizade, aquela grande aliança, aquela grande ligação e carinho e palavras carinhosas que ele tinha com o Pai, porque todo lugar que ele estava, ou ele dizia, meu pai está comigo, meu pai fez isso, meu pai me ama, meu pai ama vocês. Se não era ele dizendo, era o Pai dizendo, esse é meu filho amado. Naquele momento, o pai não aguentou olhar para ele. Não. O pai não queria aquilo ali para o filho dele, o único filho, não. Aquilo ali se deu para que uma porta fosse aberta para eu e você termos acesso ao Santo dos Santos. Aquilo ali se deu para que o véu se rasgasse. E você não precisasse de mediador, de sacerdote. Não. Mas a sua oração se tornasse forte, capaz. Sabe? Ecoasse lá no reino, lá no trono da graça. Hoje é possível você falar e ecoar no céu o que você fala. O pai não queria isso para o filho. Não. Lembra que ele falou, esse é meu filho amado. Falou ou não falou? Nem eu e você queremos isso. Você quer ver o seu filho desfigurado, a sua filha? Todo rasgado, todo quebrado? Cheirando mal, apodrecendo? Você quer ver a pele do seu filho toda cortada por chibatadas? O sangue escorrendo no rosto, implorando um gole de água, um pouquinho de alguma coisa? Não, claro que não.
Aí o pai teve que olhar para o outro lado. Ele não suportou ver o filho amado daquele jeito. Como ele nunca tirou o olhar do filho, por isso o filho dizia: meu pai está comigo, ele faz esses milagres. Ele chegava diante de um túmulo e falava com o morto já apodrecendo: sai daí. Como o pai estava muito forte junto dele, as coisas aconteciam. Mas quando ele estava na cruz desfigurado, ele orou diferente. Ele se sentiu desamparado. Eu acho que o pai olhou para o outro lado, para não ver o filho daquele jeito. Ele falou assim, ó: Deus meu. Ele orou como qualquer um de nós. Ele não chamou de pai, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Imaginem, eu e você já nos sentimos desamparados em algum momento. Mas a ligação do filho era muito forte com o pai. Eles conheciam e conhecem a mente um do outro. Você sabia? O filho sabe o que o pai pensa e o pai sabe o que o filho pensa. Mas naquele momento, igreja, ele parecia estranho ao pai. Ele parecia um leigo em relação ao pai. E ele orou assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Ah, igreja, foi muito alto o preço que o pai e o filho pagaram para eu e você termos o poder da oração. Eles pagaram um preço alto para a gente ficar seguindo religião e batendo no peito: a minha religião é essa, ou o meu Deus é esse, o meu santo é aquele. Deus pagou um preço alto para vocês ficar sendo rebelde, ficar associando o seu amor, a sua amizade, a sua obediência a Ele, às suas necessidades. Não pode ser assim. Então ele pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Traduzindo, o que eles falam de mim? Você já deve ter perguntado, você já deve ter ido a alguma reunião, ou algum lugar, alguma casa, e depois pergunta: vem cá, o que eles acharam de mim? Não é verdade? Ah, gostaram muito de você. Eu falei: que bom. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Jesus perguntou para os discípulos: o que eles falam de mim? Aí eles disseram assim: uns dizem que o Senhor é o João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus não se incomodou com isso, não. Mas não deram o devido valor e importância a ele. Não. Há muitos tipos de crentes. Tem crentes que valorizam a Deus de acordo com os benefícios que Deus proporciona. Tem crente que, em alguma fase da vida, se alegra, adora, busca, jejua, faz vigília, glorifica, louva. Aí você vai olhar, a conta está boa, está morando bem, a saúde está boa, a família está em paz. Então não se pode dizer que aquilo ali é de alma, é de coração. Às vezes, esses mesmos, em momentos de escassez, de sequidão, reclamam, andam cabisbaixos,
não se animam muito para orar, para buscar, para vir à igreja. Isso há entre os pregadores também. As primícias da igreja, isso há entre os bispos, pastores. Tem bispo, tem pastor, que dependendo do tamanho do cargo, da responsabilidade, se está dirigindo um estado, uma região, uma igreja, o semblante é um, a oração é uma, a maneira de se aplicarem na obra é uma, mas se tira isso deles, mudam completamente. E assim há com todas as classes. Infelizmente, a oração desta criatura é fraca. É. Quando Jesus pergunta o que as pessoas falavam dele, ou seja, qual é a importância que eu tenho nos assuntos aí, nas conversas, na vida delas. Aí começaram a dizer, ó, tem gente que fala, esse aí é igual o João Batista. No meu caso, se alguém me chamar de João Batista, é capaz de eu voar. Mas no caso de Jesus, não é boa coisa, porque Jesus é muito maior que João Batista. O próprio João Batista falou isso. João Batista falou que não era digno nem de carregar as sandálias de Jesus. Falou ou não falou? Ele falou. É. Você mostrou isso aí? Olha lá. João falou, eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E o povo estava dizendo, esse aí é João Batista. Não, não é João Batista. E aí foram fazendo as comparações. O curioso é que, mesmo sendo onisciente, mesmo sabendo o que as pessoas pensavam dele, ele perguntou, o que eles falam de mim? Né? Aí ele falou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí o mais desprovido de recursos intelectuais, traduzindo, o analfabeto da turma, mas que tinha uma paixão incrível por Jesus, um amor incrível, e que também falhou, mas amava muito a Deus, e provou isso depois. A opinião dele, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, peraí. Enquanto alguns disseram, Elias, é João Batista, é Jeremias, Simão falou assim, para mim, ninguém se compara a ti. Tu és o Cristo, que quer dizer, o Messias, o Salvador. Não, o Senhor não é profeta, o Senhor não é pastor, simplesmente, não. É o Salvador, o autor da salvação. Foi isso que ele disse. Eu tenho a impressão que Jesus respirou bem fundo naquele momento. Eu tenho a impressão que Jesus fez assim, ó. Puxa, pois eu te digo, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Olha como é que Jesus já começa a abençoar o sujeito, ó.
na confissão de Pedro, ó, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Continua, por favor. Também eu te digo que tu és Pedro. O Simão virou Pedro, vírgula. Por que o senhor não cita as vírgulas e essa aí o senhor cita? Para você não achar que Simão é quem sustenta a igreja. Normalmente eu não cito as vírgulas, mas essa eu cito. Para separar as coisas. Simão era homem falível como qualquer um de nós. Então ele nunca pode ser a pedra. Aí um sujeito pega a carona, escreve um dicionário de português e fala: Pedro significa pedra. Isso na cabeça dele. Eu também vou escrever meu dicionário. Também vou escrever Cisnereis. Não significa coisa nenhuma, isso é coisa da religião. Ué, minha voz até saiu agora. Quando eu fiz, que bênção. Oh, glória. Jesus continua. Melhorou minha voz um pouco? Olha lá. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espera aí, que pedra é essa? Que pedra é essa? É claro que é Jesus. A pedra fundamental, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos homens, a pedra que sustenta a construção, o edifício. Por isso a vírgula. Pedro não é a pedra que sustenta a igreja. Qualquer igreja edificada sobre Pedro ou sobre Valdemiro acaba. Mas a igreja fundamentada, edificada sobre a pedra angular, Jesus Cristo, essa jamais será abalada. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Agora sim, a parte mais importante, o poder da oração. Veja a origem da força da oração. Uns disseram João Batista, Jeremias, um profeta desse aí, um obreiro desse aí. E Simão falou: para mim, tu és o Cristo. Agora, olha o que aconteceu. Olha o que isso rendeu a ele. O Senhor diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Presta atenção, por favor, para você compreender. Isso também levou a religião a ensinar erroneamente as pessoas que quem abre o céu para chover é Pedro. Que quem abre o céu para pessoa, tem até piada, que São Pedro estava lá e chegou o fulano, e papapá, e bebê. Tudo conversa para boi dormir. Pedro não abre porta para ninguém, a chave era para ele. Ele tinha, como tinha? Porque essa chave não é para usar lá no céu. Essa chave é enquanto nós estamos aqui, lá não precisa não. Lá nós vamos caminhar no brilho do rosto do nosso Senhor.
na luz do teu rosto. Lá no céu não precisa de chave, porque no céu não tem porta fechada. Para que eu vou precisar de chave no céu? Por acaso vai ter porta fechada para mim no céu? Não. Então a chave é para a terra. E ele foi claro. Só não entende quem não quer. Dar-te-ei as chaves de quê? Do reino dos céus. Espera aí, apóstolo, não é estranho? Não, não é não. Porque logo em seguida ele diz, e o que ligares terá sido, traduzindo, o que abrires na terra terá sido aberto. Essa chave é que liga. Só que tem que ser ligado aonde? Na terra. Terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha o que isso rendeu ao Pedro. A força da oração está no quanto Deus é importante na sua vida. A força da oração está no tanto que você ama a Deus. Quem está compreendendo? Quanto mais Deus significar na sua vida, mais forte será a sua oração. Quanto maior a sua paixão por Ele, o seu amor por Ele, o seu desejo por Ele. Na história de Jó, o Satanás chegou lá na reunião que Deus estava fazendo. Você vê que o Satanás que nome que dá? É o sujeito que entra numa festa que não é convidado? Satanás era um penetra. Quer dizer, é ainda. Ele deve estar por aí, esse miserável, mas ele não foi convidado aqui, não. Numa das reuniões do Senhor com seus filhos, quem apareceu lá? Olha quem apareceu lá, ó. Deve ter chegado mexendo nos salgadinhos, nos doces, né? Deus falou, você vem de onde? Eu vim da terra. Aí Deus falou, você viu? Você deu uma observada no meu servo Jó? Olha lá, observaste meu servo Jó? Aí o Satanás, o penetra, falou assim, o senhor dá tudo para ele? Ele não teme a Deus em vão, debalde, não. Ele teme porque o Senhor botou uma cerca em volta dele, da família dele, dos bens dele. O Senhor dá tudo para ele. Traduzindo, Satanás disse, também a oração de Jó é fortíssima, é poderosíssima. Você está entendendo? A oração de Jó era forte? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque Jó amava ao Senhor. Por isso a oração dele era forte. Então esse negócio do pastor falar, hoje eu vou estar orando forte por vocês, é besteira, ele nem sabe o que está falando, isso é ignorância. Porque não tem nada a ver com o tom da voz. Tem a ver com o quanto você gosta de Deus. Quanto mais você gostar de Deus, mais forte será a sua oração.
se você tem uma coisa para a sua fé, para afiar a sua fé, se você tem consciência de que gosta mesmo de Deus, de que ama mesmo a Deus, então você pode orar a hora que você quiser, em qualquer circunstância, você será ouvido. Então, até parece que palavras bonitas vão impressionar Deus, o Pai da sabedoria. Até parece que eu posso exprimir alguma coisa que venha tocar o coração de Deus. Não! O que toca o coração de Deus é o que está dentro. É o que eu sinto por Ele. É o que Ele significa na minha vida. Amém, igreja? Escuta isso. O Senhor dá tudo para Ele, o Penetra falou. E Deus falou, não é por isso não. Ele não me ama porque eu dou tudo para Ele, não. Eu dou tudo para Ele porque Ele me ama. Tinha uma propaganda assim, é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha. Eis a questão. Deus disse, eu dou tudo para Ele porque Ele, traduzindo, a oração dele é forte, eu escuto a oração dele porque Ele gosta de mim. Então onde é que está a força da oração, o poder da oração? No tanto que você gosta de Deus, ama a Deus. No tanto que Deus é importante para você. Imagina se Deus então vai ouvir uma oração tipo, se o Senhor não me der isso, eu vou desistir. Se o Senhor não me der isso, eu não vou mais à igreja, não vou mais orar. Ou o Senhor é ou não é. Se o Senhor não fizer isso, imagina se... Isso é abominação. Isso é abominação. Oração modelo é esta. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O diabo conseguiu que Deus deixasse o Jó à disposição dele para prová-lo. Quando o Jó já não tinha mais o que perder. Quando o Jó já não tinha mais espaço para angústia, para amargura, para dor, para humilhação, para o desprezo. Alguns homens estavam em apuros diante de Deus. E eles oraram. Deus falou, eu não escuto a oração, não respondo a oração de vocês. Mas se Jó orar por vocês, eu atendo. Que coisa linda. E Jó, todo ferido, começou a orar por eles. E falou, Senhor, abençoa o meu amigo fulano, o Beltrano, o Cicrano. E ele lá, caindo pele, caindo pus, caindo bicho da carne. E a oração dele entrava no céu assim que os anjos chegavam a arredar para passar. A oração corria o céu inteiro. Inteiro. Ah, igreja. Escolha quem ama a Deus para orar por vocês. Não adianta qualquer um orar. Pode ser um analfabeto. Pode ser um que está desempregado.
Porque eu já ouvi dizer, mas como é que você vai orar pelos outros se você está desempregado? Como é que você vai interceder por alguém se você está doente? Nada disso é referência. Para orar, você precisa amar a Deus. Só isso. Eu já ouvi tanto ensinamento errado. Uma vez um obreiro de uma outra denominação, lá em Manaus, no aeroporto, perguntou para mim e para a bispa: eu tenho um desejo de ser pastor, mas eu estou desempregado. Falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque lá na minha igreja ensina isso. Falei, E lá na sua? Falei, na minha ensina que se você estiver no estado de Jó, mas amar a Deus, Ele responde. É bíblico. É bíblico. Eu já vi líder falar, eu ia chamar fulano para fazer a obra, mas ele está sem emprego. É engraçado que Jesus, quando deu exemplo, chamando os trabalhadores da vinha, ele chegou, tinha uns na praça lá desocupados, e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Nós não temos trabalho, então vem trabalhar na minha vinha. Você vê que os ensinamentos estão tudo errado. É isso. Se você perceber que alguém ama Deus, chega meio assim despistando e fala: vem cá, você pode orar por mim? Se você achar alguém que ama a Deus, peça para orar por você. Amém? Amém? Eu já encontrei pessoas que disseram: puxa, que oração bonita que o senhor fez. Eu falo, não vale nada a boniteza. Não, nesse caso, as orações mais produtivas que eu já fiz até hoje são tipo: Jesus, socorro, Senhor. O avião estava caindo comigo e com o abismo, caindo mesmo. E com cadê? O Antônio. E não deu tempo, eu falei: Jesus! O avião parou, foi embora. Oração bonita. O sujeito apontou a arma na minha testa e armou um rifle. Só deu tempo de eu falar: meu Deus. Eu até fiquei olhando depois. Eu não sabia bem se tinha acertado, se eu estava vivo. Eu fiquei olhando assim. Eu estava lá no Nordeste, né? Eu fiquei olhando assim, se eu via alguma coisa que testificasse que eu já vi na Bíblia acerca do paraíso, né? Eu fiquei olhando, falei: cadê o rio? Eu acho que eu não morri, não. Cadê o jardim? Cadê? Estava tudo seco. Que eu estava lá no Agreste, lá perto de Patos. Estava tudo seco. Falei: não, aqui eu não morri, não, estou vivo, porque... Espera aí, dá licença, né? Veja isso, igreja. Põe lá do rio, põe aí, por favor. Põe as imagens daquele homem que chegou carregado ali, paralítico. Que estava deitado no colchãozinho ali. E tem uma outra senhora também, depois põe, solta aí. Escuta isso, aconteceu onde? Esse que está prostrado é seu marido? É meu marido. Ele está entrevado, né? 5 hérnias de disco. Ficou entrevado? Entrevado. Jesus. Ele só fica assim, né? Só assim. Há meses já. É? Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus! Deus do Valdemiro, que não é nada, mas o Senhor é Deus. Levanta este homem, Pai.
Eu dou ordem para que as hernias de disco desapareçam, a paralisia, as dores. Qual é o nome dele, filhinha? Valdenir Brau. Valdenir, eu te digo em nome de Jesus, levanta e vem aqui me abraçar. Agora! Agora! Em nome de Jesus! Vai! Vai! Tela! Vai! Em nome de Jesus! Vai! Isto! Em nome de Jesus! Muda a sorte do teu povo, Pai! Pai! Vem cá, vem cá! Vem com ele, bispo! Vem! Vem! Vem com ele, esposa! Vem com ele! Meu Deus, vai mudar esse país! Solta ele! Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Abraça sua mulher! Recebe unção de ousadia, Olha pra mim. unção de conquista. Apruma o seu corpo. Ele que passou carregado ali, né? Eu vi. Não foi? Foi carregado. Veio carregado. Veio carregado. Espera por ele lá agora. Lá, ó. Vai lá abraçar ela. Vai andando. Meu Deus te dá força. Vai. Esse é o Deus do Evangelho, Brasil. O Deus da Bíblia faz isso. Ele vai mudar a sua história e você vai ver. Vai lá, filhinho. Põe a cadeira para ele sentar lá, bispo. Agora você pode ficar sentado, filhinho. Você vai voltar para casa hoje saltando. Quando acabar isso aqui, você vai estar saltando. Amém, glória a Deus. E ninguém nunca mais vai achar hernia em você, ninguém. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Eu filhinho. recebo. Meu Deus vai mudar a sua história a partir de Amém, hoje. amém, muito obrigado. Vai lá. Não agradece a Deus, vai lá. Tenha sua força, sua eficácia baseada no quanto você ama a Deus. Não tem nada a ver com cor, com raça, nacionalidade. Não. A importância que você dá a Ele, o reconhecimento. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião veio e se ajoelhou, um homem graduado, e falou: meu criado está assim, assim, assim. Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. O que quer dizer isso? Traduz isso. O Senhor é importante demais para entrar na minha casa. Então, quando você dá ao Senhor a devida importância, isso resultou em quê? No milagre e nas lindas palavras de Jesus. Em verdade, eu vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O centurião disse: o Senhor é importante demais para mim, o Senhor não pode entrar na minha casa. Quem não gostaria de levar Jesus para casa, não é verdade? Em contrapartida, Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, e ele recebeu Jesus como se fosse um qualquer.
A pecadora se ajoelhou lá, lavava os pés dele com lágrimas, secava com os cabelos. E ele pensou assim, se ele fosse profeta, ele saberia quem ela é. Aí Jesus contou uma historinha para ele, sobre a dívida lá. Que 2 pessoas foram perdoadas, um devia mais, a outra menos. Quem ficou mais grata? Ele falou, que devia mais. Ele falou, então é melhor perdoar ela do que você acha que é igual a mim. Que coisa, hein? Por isso que muita gente não entende. Tem gente que chega na igreja, o motorista particular entrega ali a pessoa, o ricaço, e ele fala assim, ele quer até parar o pregador para cuidar dele e deixar o povo de lado. Já teve caso assim. Lá no Rio de Janeiro, uma vez, em Del Castilho, quando começou a imposição de mãos, há uns 10 anos atrás ou mais, uma senhora falou assim, meu marido assiste o senhor, gosta do programa, eu queria tanto que o senhor fosse lá em casa, dar um abraço nele e fazer uma oração. Eu falei, ele não anda não? Aí ela falou, ele anda, ele é muito famoso. Depois ela falou quem era. Ele é famoso, ele é muito conhecido. Ele trabalha na televisão de ponta, né? Pai, assim. Eu falei, nós somos ricos, tal. E foi falando, né? Acho que ela está acostumada em outras igrejas, né? Eu falei, que pena. Que pena, eu falei, Ele não pode vir aqui falando porque a igreja é muito simples. Ele comenta com os amigos, com os colegas lá na televisão, na novela, nos filmes. Aí eles falam, mas aquela igreja é muito simples, olha os galpõezinhos, olha o pastor, o Valdemiro, como é que é, estranho. Sobrou para mim. O que eu tenho a ver com isso, meu Deus? Aí você que já me conhece deve pensar, meu Deus, o que esse homem falou? Eu falei, mas ele sabe que Jesus está aqui? Aí ela falou, ele sabe. Eu falei, então só diga a ele o seguinte, que eu mandei dizer que ele acha que é mais importante que Deus. Mas como assim? Eu falei, aqui é simples. E o pastor desse jeito, e Deus está aqui. Se Deus entra aqui, ele não pode entrar, porque ele é maior do que Deus, não é verdade? Se Deus entra e fica no meio do povo, ele que venha e fique também no meio do povo. Eu falei, diga a ele que eu mandei falar para ele baixar a bolinha dele, porque nem Deus nem a igreja precisam dele, mas ele precisa de Deus e da igreja. Só me faltava essa. Não, que a igreja é simples. E vai continuar simples. Vai continuar simples. Eu já ouvi tantos ricaços que gostaram da programação, gostaram da igreja, mas achavam assim, não é ambiente para mim, que os da alta sociedade vão me perguntar, você vai lá naquela igreja simples? Tem uns que chegaram para mim, o senhor não gostaria que a gente decorasse a igreja, não? Mas por quê? Não, porque para atrair pessoas da alta, vai decorar a sua casa, aqui é a casa de Deus. Aqui não. Vai cuidar da sua vida. Aí eu entendi por que Jesus, sendo dono de tudo, de todo o ouro e toda a prata, falou
naquela resposta aos discípulos de João, foram perguntar: tu és o Cristo, devemos esperar outro? Ele curou os aleijados, leprosos, cegos, expulsou demônio, e falou: fala para João que os coxos andam, os paralíticos andam, os cegos vêm, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos o quê? Aos o quê? Anuncia-se-lhes o evangelho. Porque pregar evangelho para rico é difícil demais. 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 Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Tem igreja que tem medo de falar isso. Come sardinha e arrota salmão. Que maravilha. Come lambari, traíra frito e arrota bacalhau. Tá no meu pé, ó. Eu não tenho problema de falar isso, não. Posso falar à vontade. E aqui a gente pode dizer, ninguém. Tem muita igreja que não pode falar isso. Tanto é que a coisa está feia agora aí. Aqui eu posso falar, nenhum governo nunca deu dinheiro a essa igreja. É o contrário, a gente mata cachorro a grito, mas Deus... É isso mesmo. Quero ver falar, manda investigar. Manda. Então, meu irmão, sua oração pode ser muito poderosa. Muito. Você conseguiu entender a mensagem? Quem entendeu? Então valeu a pena eu ter vindo a si mesmo. Ó, quem entendeu a palavra? Existe oração forte? Existe. Claro que existe. Só que não é o que as pessoas pensam. Tem gente que pensa que oração forte é gritar. Se eu tivesse 100%, eu ia mostrar o que o povo pensa que é oração forte. Que estourar até as caixas de som. Mas que melhorou. É ou não é? Ó! Gente, que Rapaz, que coisa incrível, né? A história do Jó, eu fiquei pensando. O Jó estava só o pó da rabiola, como fala no Nordeste. O que é rabiola? É do papagaio, da pipa, né? Não é isso? E o pó da rabiola, quando a pipa quebra, é? Você fala. Lá no Nordeste fala assim, fulano, tá só o pó da rabiola. Meu Deus, inventa cada coisa, hein? Lá em Minas fala, tá só o bagaço. Jó estava só o bagaço. E Deus falou, só vou escutar vocês se Jó orar por vocês. Eu agradeço a Deus, porque se eu não tivesse tomado a atitude de pregar, minha voz estaria pior ainda do que estava. Como eu tomei atitude, Deus viu a minha atitude e está trabalhando na minha voz. Então, Jó estava um bagaço. E aí Deus falou para aqueles lá, ó, eu não vou responder vocês não agora. Se o Jó
por acaso orar por vocês, aí eu atendo. E não é que o Jó orou. Deus não só atendeu, como mudou a sorte do Jó. Quando você ama a Deus, quando você dá a Ele o devido valor e importância, Ele não só te ouve para abençoar os outros, mas também para mudar a sua sorte. Eu conversava com o bispo Jorge, porque houve alguém que disse, meu Deus, eu vou dar 30%, isso é muito. Para quem que a pessoa está dando esses 30%? É para o Jorge, é para o Valdemir, é para a Francileia? E como é que ela diz que é muito? Porque se ela dá 30, ela fica com quanto? E qual que é mais, 70 ou 30? É mais que o dobro. Olha o que essa pessoa tem em mente. Olha o que ela tem em mente. Por isso que quando Zaqueu ficou de pé e falou, eu vou abrir mão da metade que eu tenho para os pobres. Metade. Em relação aos ricos, Zaqueu era rico. Não é comum você ver rico subindo em árvore para ver os outros passarem. É normal? Mas aquela atitude de Zaqueu já mostrou que ele já não queria mais dar importância àquilo que ele tinha, e sim àquilo que ele estava vendo passar na frente dele, Jesus Cristo. Fica de pé, igreja, vamos orar.